o governo Lula publicou recentemente o reajuste do auxílio reclusão, benefício que é pago aos presos que estejam cumprindo pena em regime fechado ou em regime semiaberto. No ano passado, o valor era de R$ 1.212. Com a decisão do Ministério da Previdência Social, o valor limite agora é R$ 1.754. Em números absolutos, foi um aumento de mais de R$ 500. Coronel Telhado. Olha, esse é um assunto que realmente tem rodado a rede social aí, provocado muita discussão, tem provocado muita raiva na turma, né? Porque no Brasil, infelizmente, vale mais a pena você estar preso e condenado do que estar trabalhando, né? Recebi algumas informações, até hoje a gente estava discutindo isso no grupo dos meus assessores, que o reajuste dado no salário mínimo foi de 7,43%, que vai passar no teto de 1.302. E o auxílio reclusão teve um reajuste menor, 5,93. Só que o valor do auxílio reclusão é muito maior do que o salário mínimo, que foi para 1.754,18. A diferença exata, eu tive o trabalho de fazer a soma aqui, dá R$ 452,18 a mais para quem está preso. É que eu falo, que país é esse? O que o pessoal tem na cabeça a ponto de o salário mínimo ser maior para um preso condenado? Ou seja, o cara matou alguém, o cara roubou, o cara praticou um crime, está preso, condenado, e ele consegue receber um salário maior do que o cidadão que trabalha todo dia, sustentar a família, pega o ônibus de manhã, o trem de manhã lotado, ou às vezes vai de bicicleta, vai a pé pro trabalho, leva uma marmita, é obrigado a esquentar a marmita, às vezes comer uma marmita fria, e o canalha, o vagabundo, o bandido que está na cadeia, tem o seu banho de sol, tem a sua comida quentinha na hora certa, tem visita íntima, sai 5 vezes por ano da cadeia. Que país, aonde vale a pena ser trabalhador num país com um comando desse, num país com um governo que infelizmente não valoriza o trabalhador? Todas aquelas promessas feitas durante a campanha, de comer picanha no final de semana, de valorizar o trabalho, de aumentar o salário mínimo, de não taxar o imposto de renda, ao contrário, taxou imposto de renda para pessoas que não tinham essa taxação, ou seja, tudo que ele disse na campanha, ele está fazendo justamente o contrário, contra o trabalhador. E o que mais me assusta, Pavinato e colegas, é saber que pessoas trabalhadoras, pessoas de boa índole, pessoas que trabalham, que pensam na família, defenderem esse tipo de governo e esse tipo de pessoa que justamente visa o bem de quem? Do criminoso e não do pai de família, do trabalhador. A maior amostra é essa. O salário mínimo é menor do que o auxílio reclusão. Infelizmente, esse não é o país que me representa, esse é o governo que não me representa. Representa o outro lado que vocês sabem muito bem qual que é. Fora que essas incertezas todas, né, Carol, elas estão causando aí uma onda de demissões em massa. Sem dúvida, isso causa um grande problema econômico no país, sem dúvida, por conta das incertezas. Mas voltando um pouquinho no tema realmente dos presos, né? Esse auxílio, a justificativa dele é para apoiar aqueles dependentes de quem foi preso, né? Então, por exemplo, um filho que não tem mais o pai, que está no presídio, acaba recebendo esse suporte. É muito discutível a partir do momento que você está no país, como o coronel bem pontuou, em que o salário mínimo é mais baixo, em que a gente começa a ver uma movimentação de demissão, como você disse, Pavinato, em que o desemprego que estava vindo num momento bom, estava reduzido nos últimos anos aí do governo Bolsonaro. Ele fez esse milagre aí de conseguir manter a inflação e o desemprego um pouco mais controlados. A gente está vendo que os empresários estão preocupados, estão receosos por esse pacote de anúncios assustadores que o governo faz. O Haddad mesmo fez um pacote aí nesses últimos dias econômico, em que fala simplesmente em aumentar as receitas, mas redução de despesas é muito pífio que ele anuncia. Então, mostra um risco país voltando para aquele Lula 2, né? Os grandes empresários, aí, os grandes economistas estavam achando que o Lula ia ser o Lula 1. Mas, na verdade, o Lula está sendo, acho que o Dilma 2, né? Então, gera um desconforto imenso em quem quer investir, um desconforto imenso nos investidores estrangeiros também, ou seja, o capital para de entrar aqui no país, o dólar sobe. É aquele movimento que a gente vai vendo aos poucos de queda do nosso país, e a gente pode pensar, é só um simples aceno ali que ele está fazendo para um povo, para uma parcela, ele não é um simples aceno. O pacote está assustando.
Agora, o que explica, Deise, talvez, essa medida já nessa primeira semana tão conturbada? Você não fez nenhum aceno à base do eleitorado que não está encarcerada e já, de pronto, antes de pensar em qualquer outra coisa, já aumenta o auxílio reclusão. Dá para entender, dá para extrair alguma coisa dessa? Uai, seu app de vídeos curtos.